Começar fazendo aqui para vocês uma leitura. Aqui o subtítulo diz, ó, Religiões milenares da Ásia e da África. E começa com o hinduísmo. Eu vou fazer a leitura para vocês. Hinduísmo, uma das religiões mais antigas do Oriente. O hinduísmo surgiu na Índia há mais de 3.000 anos. Sua filosofia religiosa está escrita em 4 livros chamados Vedas, palavra do sânscrito, língua antiga da Índia que significa livros do conhecimento. Os Vedas reúnem um conjunto de hinos religiosos, preces e histórias sobre a natureza humana e a criação do universo. O hinduísmo reverencia centenas de divindades, entre elas Brahma, Vishnu e Ganesha. Olha só, pessoal. Aqui é uma estátua feita de bronze encontrada no Nepal, representa Ganesha, deus hindu da sabedoria. Então, no hinduísmo existem centenas e centenas de deuses, também pode-se dizer que é uma religião politeísta, e existem alguns deuses que são principais, né? O livro traz aqui Brahma, Vishnu, Ganesha, se não me engano também Shiva é um outro deus que tem uma importância maior no hinduísmo. E essa religião ela se fundamenta nesses 4 livros chamados Vedas. Eu já tive a curiosidade de procurar sobre os Vedas e são livros muito interessantes. São poesias, cânticos e algumas histórias com seres com poderes mágicos. Enfim, o hinduísmo é essa religião. Se você quiser saber um pouco mais sobre hinduísmo, é só digitar lá no Google hinduísmo vídeo. E aí você pode ver alguns contos do hinduísmo. Tudo bem? A outra religião milenar da Ásia é o budismo. Outra religião influente na Ásia, surgida na antiguidade, é o budismo. Ela foi fundada por um príncipe chamado Siddhartha Gautama, que ficou conhecido como Buda, que em sânscrito significa iluminado. A base da doutrina budista está no reconhecimento do sofrimento e em sua superação. Atualmente o budismo está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Pessoal, uma curiosidade que não está no livro, mas que eu trago para vocês, o budismo é uma religião sem Deus. Não existe um culto ao Buda. Né? Na verdade, eles entendem que o Buda foi um sujeito que encontrou a iluminação através da meditação e eles, os seguidores dessa religião, buscam através da meditação e do sofrimento, da renúncia de prazeres materiais, de prazeres do cotidiano, eles buscam a elevação espiritual através da meditação. Então é uma religião sem Deus, não existe Deus, existe apenas um objetivo que é encontrar a iluminação e se tornar uma pessoa iluminada. O budismo, como dito aqui, ó, está presente na China, no Japão, na Coreia do Sul, no Sri Lanka e na Tailândia. Entretanto, existem várias vertentes de budismo. Então, o budismo da China não é exatamente igual ao do Japão, que não é exatamente igual ao da Coreia, e assim por diante. Existem variações dessa religião. Tudo bem? Vamos em frente com o nosso estudo. Bom, a última religião que esse livro nos traz é a religião Yorubá. Eu vou ler para vocês aqui mais detidamente. Yorubá. Na África também existia uma grande diversidade religiosa na antiguidade. Uma das religiões mais antigas do continente é a Yorubá, que faz parte da cultura de um dos maiores grupos linguísticos africanos, que hoje ocupam a região da Nigéria e outros países. Para a religião Yorubá, existe um ser supremo, Olodumare ou Olorum, criador do mundo e também das divindades, chamadas orixás, entre os quais havia reis, guerreiros
e personagens históricos associados a elementos da natureza, como o fogo, a chuva e o vento. Aqui tem uma fotografia. O culto aos orixás foi trazido ao Brasil pelos africanos escravizados da cultura iorubá. O contato entre as tradições iorubás e aquelas encontradas no Brasil deu origem aos chamados cultos afro-brasileiros, como o candomblé. Essa aqui é a festa de Iemanjá, no município de Salvador. Pessoal, quero fazer uma ilustração aqui rapidamente para vocês. Essa religião iorubá, como muitas outras religiões afro-brasileiras que são praticadas aqui no Brasil, elas muitas vezes recebem uma associação negativa. E nosso papel aqui, estudando o livro de história, é não fazer esse tipo de associação. Então tome cuidado ao associar uma religião afro-brasileira, uma religião que veio da África, do continente africano. Cuidado para não associar ela a algo negativo. Vamos respeitar as religiões. Ela é uma religião milenar, muito antiga, e ela era praticada na África. É bom lembrar que quando os negros vieram para o Brasil como escravos, eles trouxeram com eles as crenças religiosas, as danças, as músicas, o culto aos deuses que eles tinham enquanto eram livres lá no continente africano. Então trouxeram junto com eles e continuaram praticando essa religião aqui no Brasil. Essa religião foi se misturando, inclusive, com o cristianismo, e é muito comum ver em muitos estados brasileiros a prática da religião iorubá, ou religiões que têm a matriz iorubá, que não são exatamente iorubá, mas guardam semelhanças, que têm uma origem nessa religião. É muito comum encontrar isso no Brasil. Então eu quero finalizar por aqui. Essa aqui era o último tema da lição de hoje.